Você já estudou sobre os filósofos sofistas? Eles são conhecidos como os primeiros professores de filosofia. Mas, antes de aprofundar sobre eles, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Ao longo da história da filosofia, os sofistas foram muito injustiçados. Pelo fato do preconceito que o Sócrates, o Platão e até mesmo o Aristóteles tinham a respeito deles. Porque, diferente dos filósofos cosmológicos, ou conhecidos também como filósofos pré-socráticos, esses primeiros filósofos não cobravam pelo conhecimento. Eles juntavam grupos em escolas, que algumas escolas se transformaram em até seitas, por exemplo, a escola de Pitágoras, e nessas escolas eles ensinavam outras pessoas o conhecimento sobre a natureza. E alguns filósofos tentaram até ensinar conhecimentos éticos, como o Pitágoras. Com o surgimento da democracia grega, com a aglomeração de uma quantidade de pessoas em um só lugar, nasceu uma necessidade educacional, a paideia grega, educar pessoas para a cidade. Apareceram a necessidade de ter regras, leis. Regras e leis, aparece também a necessidade de advogados e juízes. E os sofistas apareceram para responder a uma necessidade da Grécia ou da Atenas antiga, em formar cidadãos capazes de debater, argumentar, fazer o bom uso da razão, fazer o bom uso da palavra e saber se colocar em público. Então os sofistas, eles vagavam de cidade em cidade, ensinando como falar bem, ensinando postura, ensinando a usar as palavras de forma adequadas. Então, os sofistas eram um grupo de filósofos, sábios, eruditos que viajavam de cidade a cidade para divulgar os conhecimentos em troca de dinheiro. Ou seja, o sofista é o primeiro professor de filosofia que vai receber em troca do seu conhecimento. Não vai dar de graça, mas se você pagar, você recebe o conhecimento. E o foco dos sofistas estavam não na natureza, mas o foco deles estavam para o homem. Com o foco voltado para o homem, os sofistas, em uma democracia, eles ensinavam como uma pessoa poderia convencer o maior número de pessoas através do uso de boas palavras e de uma boa retórica. Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui, estou usando palavras e retórica e um pouco da minha oratória para transmitir um conhecimento para você. E os sofistas ensinavam isso, como usar da sua fala, da sua postura, da sua autoridade para galgar fama, poder, prestígio em uma sociedade que era a de Atenas. Então os sofistas têm um movimento antropológico voltado para o homem vivendo em um sistema democrático, o homem que vive na cidade. É por isso que muitos dizem que a filosofia ela nasceu na cidade, no debate, na argumentação, na troca de ideias. Ou seja, para você trocar ideias com outra pessoa, você precisa aprender a falar. É por isso que existe muito uma briga hoje em dizer que fazer filosofia é você ler livros ou fazer filosofia é você ir para o debate e argumentar sobre o assunto. Existe essa divisão entre estudante de filosofia, professor de filosofia e filósofo, porque o filósofo normalmente vai para o debate. O estudante normalmente só está nos livros e passa o que os livros ensinaram. Normalmente o professor de filosofia e o estudante de filosofia estão ali quase juntos, porque o professor, a missão dele é ensinar o que outros filósofos disseram e passar de forma cronológica e didática para outras pessoas. Isso é ser professor de filosofia, repassar adiante o conhecimento. O filósofo, normalmente, ele é aquela pessoa que fala bem, argumenta bem e consegue debater com outras pessoas em qualquer ambiente. Então esse aí já é um filósofo, nem é professor mais.
Mas o professor talvez um dia pode ser filósofo, ou o filósofo pode ser professor. Existe aí, então, essa divisão entre filósofo, professor e estudante. Então, vamos lá. Nesse movimento antropológico dos sofistas, qual que era a missão deles? Eles tinham a missão em ensinar outras pessoas. Normalmente, se eles cobravam pelo conhecimento, então o conhecimento era vendido para quem tinha dinheiro. Então, os sofistas se tornaram professores de uma certa aristocracia. Ou seja, os sofistas ensinavam aristocratas ou filhos de aristocratas como manipular pessoas, como convencer mais pessoas na ágora. Na ágora era a praça pública onde que a pessoa tinha que ir e passar as suas ideias. Alguns hoje dizem que a internet é a nova ágora, a praça pública onde está começando a acontecer o debate. Os sofistas ficaram conhecidos como mestres da retórica. Retórica é o quê? A habilidade em você repassar um conhecimento de forma didática. Não é à toa que hoje nós temos na pedagogia a palavra didática. Didática é você repassar o seu conhecimento para o próximo, de forma simples e prática que a outra pessoa consegue captar. Então, isso está muito a ver com retórica. Como você pode usar bem as palavras e o conhecimento que você possui para convencer pessoas. Então, os sofistas ensinavam isso, a arte da retórica. Em uma sociedade democrática, onde que as pessoas começam a valorizar o discurso, a inteligência, o uso do logos, como os filósofos dizem, então você precisa ter uma boa retórica para ensinar outras pessoas. Sem retórica, você não consegue repassar as suas ideias para frente. Então, suas ideias morrem em você mesmo. Então, os sofistas ficaram conhecidos como mestres da retórica. Os sofistas, especialmente ali o Protágoras, que começou a dizer que o homem é a medida de todas as coisas, começou a mostrar que a verdade não existe uma verdade, mas existe múltiplas verdades. Não é à toa que aqui é um período antropológico, ou seja, voltado para o homem. Psicologicamente falando, nós sabemos que cada pessoa carrega dentro de si uma certa verdade. Ou seja, talvez a verdade para uma pessoa ela tem medo de barata, mas para outra pessoa ter medo de barata é algo banal. Ou seja, dentro de nós existem verdades. Cada pessoa carrega a sua verdade, então você pode muito bem usar de palavras para tentar manipular, não sei se a palavra certa é manipular, ou persuadir a outra pessoa através da palavra. Se a outra pessoa tem um sentimento, se a outra pessoa carrega as suas verdades, então a verdade se torna múltipla, assim, a verdade se torna individual. Então, esse voltar da palavra para uma pessoa individual ou para um grupo específico, então você já consegue ter uma distinção aqui com os sofistas. Você já consegue ver uma distinção aqui com os sofistas. Não preocupado com a verdade, mas preocupado com a verdade do discurso. O discurso ser verdadeiro, o discurso convencer, o discurso causar na outra pessoa um impacto. Ou seja, a preocupação é com o discurso e não em transmitir uma verdade. Então, com isso, eles têm essa mudança. Eles tiram o foco da reflexão filosófica da natureza para o homem, ou para a sociedade. A natureza ela tem as suas leis, que podem ser replicadas, mas o homem, nas ciências humanas, o homem ele tem uma visão meio que subjetiva. O homem ele pode sentir certas coisas que os animais não sentem. Uma pessoa, um grupo, pode sentir algo que outro grupo não sente. Exemplo, um grupo de cristãos podem se sentir ofendidos quando fala alguma coisa a respeito de Jesus. Mas um grupo de judeus não se sentem ofendidos quando fala alguma coisa a respeito de Jesus. Então, na reflexão do homem, existe essa questão aí. Um homem pode se sentir ofendido quando fala a respeito de sua cidade natal. Outra pessoa
talvez não pode se sentir ofendido quando fala a respeito da sua cidade natal. Então, essa reflexão para o homem existe muitas facetas. Então, existe muitas possibilidades de reflexão em cima do homem. Não é à toa que nós temos as ciências aí, como sociologia, que estuda essa função do homem na sociedade, como o homem age na sociedade, história, como o homem produz a sua própria história, como foi o desenvolvimento do homem ao longo da história do período neolítico, paleolítico, até chegar na história contemporânea. Tem a psicologia, como é que é a estrutura do homem aqui, como é que funciona essa mente do homem, porque algumas pessoas têm depressão, outras pessoas não têm depressão, porque para algumas pessoas certas palavras doem, para outras pessoas certas palavras não doem. Tem um estudo da antropologia que é focado em como o homem produz a sua própria cultura. E cada área dessa citada tem uma visão ampla do homem e como nós, seres humanos, agimos socialmente, culturalmente, historicamente e psicologicamente. Então, com o estudo voltado para o homem, surgem muitas disciplinas que hoje nós conhecemos como ciências humanas, que ela é multifacetada, porque ela estuda o agir do homem aí no mundo. Então, os sofistas, eles começam a ter essa postura relativa em relação à verdade. Exemplo, talvez uma coisa pode doer em você, mas não dói para aquela pessoa. Uma coisa pode doer para esse grupo, mas a mesma coisa não dói para esse outro grupo. Então, na sociedade, a verdade se torna relativa, recapitulando, e também a verdade está no logos, está na palavra, está no discurso e na capacidade de você convencer o maior número possível de pessoas em uma ágora ou na praça pública ou no debate. No debate, o sofista, no debate, não está preocupado com a verdade, mas está preocupado em convencer o maior número possível de pessoas. E além disso, os sofistas se colocavam como professores capazes de ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Para finalizar esse vídeo, um filósofo que vai se levantar contra os sofistas vai ser o Sócrates. O Sócrates ele começa a buscar uma verdade. O Sócrates vai até ser confundido com o sofista, mas o contrário de Sócrates, Sócrates não cobrava pelo seu conhecimento. Ensinava gratuitamente a sua maiêutica, sua arte de perguntar. Espero que esse conteúdo ajudou você a compreender mais sobre os sofistas e sobre a finalidade deles na Grécia Antiga. E comente aí abaixo o que você achou dessa aula. Tchau, tchau, e eu fui!